Amém? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Agora. Eu sempre falo isso, assim, é sempre um privilégio poder estar aqui, porque, né, falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, falar daquilo que Deus, né, já tem falado, é sempre uma oportunidade. E hoje, né, como vocês sabem, a gente está continuando a nossa série de pregações, né? Nossa série Como se libertar de sentimentos destruidores, né? E a gente já falou sobre ansiedade, a gente já falou sobre medo, a gente já falou sobre várias coisas. E hoje, como você está vendo ali atrás, a gente vai falar sobre estresse e ira. Eu acho que aqui ninguém nunca se estressou, é verdade? Antes de eu começar a falar, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de graça, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja, Pai, para podermos adorar juntos, para podermos te servir, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra, Pai, que é luz para os nossos pés. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço agora, Pai, é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que a começar em mim, Senhor Deus, o Senhor nos transforme, Deus. Que a começar em mim, o Senhor nos quebrante, Pai. Que a começar em mim, o Senhor faça algo novo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo nesse lugar, Pai. Pai, somente o Teu Espírito Santo tem autoridade aqui. Somente a Tua voz, Pai, há de ser ouvida em nossos corações. E que a Tua palavra, Pai, possa encontrar uma terra boa em nossos corações, para que a gente possa frutificar segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o cansaço, Pai, todo o sono. Nós repreendemos tudo que não vem do Senhor, Pai. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. E como eu estava dizendo, né? Quem aqui nunca se estressou? Levanta a mão. Nunca se estressou na vida, né? Pois é engraçado, né? Porque é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia já, né? É uma coisa que... Foi nada não, foi só um carro buzinando. É uma coisa que já faz parte, né? Do dia a dia da gente, e às vezes a gente nem percebe, né? Acho que todo mundo já passou e passa por estresse, né? Eu posso perguntar aqui por mais novos aqui, só não pro bebezinho. Acho que até o bebezinho, né? Se estressa. Se estressa ou não estressa, Lê? Sabe? E estresse é uma coisa que é normal até certo ponto, né? Eu estava pesquisando um pouquinho para poder falar sobre, né? Obviamente. E estresse... Eu ia entender que estresse é uma tensão, né, causada por uma situação não resolvida, né? O estresse, ele é essa tensão temporária, essa coisa que né, deixa você mais alerta, deixa você mais tenso, mais duro, deixa você mais, às vezes, focado, né? Porque quando você está estressado, quando você está, né, tenso, parece que as coisas... você só está vivendo aquilo naquele momento, né? E às vezes praticamente qualquer coisa pode estressar, né, a vida da gente. De repente um conflito no trabalho, né? A pessoa tá lá no trabalho, né? Uma pessoa, né, vê a outra assim e tal e já não bate, e aí é um problema, e aí aquele estresse começa ou de repente uma prova, você vai fazer uma prova de concurso, você vai fazer o vestibular e a quantidade de pessoas estressadas nesse tempo, nesse momento, meu Deus do céu. A eleição, né? Tá aí, estressando muita gente. Pois é. Mas então qualquer situação, né? Qualquer situação que precisa ser resolvida, qualquer situação que traga um certo conflito, ela vai gerar estresse. E é importante você entender que existe uma diferença entre estresse e ansiedade. Apesar dos dois serem assim meio próximos e às vezes um gerar o outro, às vezes o estresse gera ansiedade, às vezes a ansiedade gera estresse, às vezes, né, uma coisa puxa a outra e você fica naquele negócio, mas são coisas diferentes. A gente falou aqui já sobre ansiedade, né? E se você quiser, inclusive, tá lá no YouTube, no nosso canal, você pode assistir a pregação. Mas a ansiedade, ela é uma antecipação de uma situação que não aconteceu, ou talvez nem vá acontecer.
né? Às vezes a gente fica ansioso porque talvez vai perder aquele negócio, né? Falando da prova que a gente falou agora, fica ansioso porque talvez vai se dar mal na prova. Nem aconteceu o negócio, mas já está ali. E aí essa ansiedade causa o quê? Causa estresse, causa tensão, causa esse mal-estar, esse desconforto, entendeu? Já o estresse, ele é causado quando algo precisa ser resolvido. Tem uma situação, a situação está acontecendo e você, né, se depara com ela e vai resolver ela. A ansiedade é sobre o que ainda vai vir ou talvez nem venha, né? Como eu estava falando, um exemplo bom é uma prova, né, de faculdade, um vestibular, um concurso, entendeu? Você naturalmente vai ter um certo nível de estresse, porque você precisa resolver aquela prova, você precisa se concentrar, você precisa focar. De repente é o seu sonho lá passar e ser policial, ser bombeiro. Então você, né, tem aquela tensão. Mas a ansiedade, ela pode acontecer quando você começa a pensar: ah, mas se eu não passar? Ah, mas se eu não conseguir? Ah, e se eu falhar? Ah, e se der branco? Ah, e aí começam as coisas, os processos, e aí você começa a ficar ansioso, e essa ansiedade gera mais estresse, e aí você acaba travando, né? Buscar a solução para um problema causa estresse, é natural. Mas ficar preocupado com um problema que ainda nem aconteceu e pode ser que nem aconteça, isso é ansiedade. É muito importante entender isso, porque às vezes você está super ansioso e acha que está estressado. Ou às vezes você está estressado e acha que tem ansiedade, eu preciso resolver essa ansiedade, sabe? É importante entender essa distinção, porque o estresse na situação é algo natural, sabe? Um outro exemplo, né? Quem dirige aqui sabe o que é isso. Você está na BR, está chovendo, você fica como? Ali tenso, você está focado, né? Você está vendo tudo que está acontecendo, o carro passando, o bicho que passou no mato assim, o negócio, você está aqui, ó. Quando eu estou dirigindo com minha família ali, eu estou estressado num sentido de tenso. É tanto que quando chega na viagem, cara, dá aquela relaxada. Porque quer queira, quer não, existe uma situação a ser resolvida. Mas aí se eu começar a pensar, meu Deus, mas se o carro quebrar? Ah, mas se vier um caminhão desgovernado aqui, um cara bêbado. Ah, não, mas se... Ah, não, mas... E aí eu começar, né, a elocubrar coisa na minha cabeça, isso é ansiedade. Resolver a situação, dirigir daqui para ali, né, concentrado, né, isso causa um estresse, isso que é natural. Mas a ansiedade é problema. Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Ter algum nível de estresse não é um problema, é natural. É uma reação natural da gente, né? Há uns estudiosos que dizem que a reação do estresse é aquela reação de sobrevivência, né? Você está lá, o estresse vai te dar um foco para você lutar, para você correr, para você fazer e resolver a situação. Então é algo natural. Mas o problema vem a acontecer, ou pelo menos existem 2 grandes problemas que o estresse causa. E eu quero falar desses problemas com você. Primeiro é o que você faz durante a situação de estresse. O que você faz quando você está lá, o negócio está acontecendo e você tem que resolver. E agora? Isso pode gerar problemas. A outra coisa é o que você faz depois que a situação passa. Você vai entender por que isso é importante. Um exemplo muito bom, e eu vou pedir para a Letícia botar aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do primeiro versículo, a gente vai ver 1 Samuel 25, a partir do 1. A gente vai ver a história de um homem que a gente conhece como o homem segundo o coração de Deus, né? Davi. Um homem que é um exemplo, um homem que, meu Deus do céu. Mas que se você vê o contexto do que ele está passando, você vai ver, e assim, na minha concepção, quando eu estou lendo, eu acho que ele está super estressado. E você vai entender por quê. Porque assim, Davi, nesse momento da vida dele, ele já tinha matado o gigante, ele já tinha sido líder do exército, e agora ele estava fugindo de Saul, fugindo do rei, porque o rei tinha inveja dele, porque o rei tinha medo que ele fosse tomar o trono. E aí Saul vai tentar matar Davi. E nesse momento, Davi já está fugindo faz alguns anos.
Davi está literalmente vivendo correndo. Ele dorme, acorda, sai para um lugar, vai para outro, e ele sai fugido. Ele chega, inclusive, a ir para os filisteus, para os inimigos, para tentar ver se lá nos inimigos ele vai ter paz. Mas eu imagino que até lá ele vai pensar: rapaz, a qualquer momento eu posso ser traído, a qualquer momento esses caras podem querer me matar, sabe? Então era um constante estado de alerta, era um constante estado de estresse, eu imagino. É tanto que você vai lendo nos Salmos. Tem o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 116, que o Davi fala assim: cordéis da morte me secaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele está falando dessa perseguição, desse processo, sabe? Então, assim, quando você lê os Salmos, você consegue entender um pouco do sentimento de Davi. E eu não tenho como não dizer que ele estava estressado nessa situação, nesse tempo. E eu, se estivesse no lugar dele, meu Deus do céu, eu estava doido, pirado. Porque ele passou quase 20 anos, ou foi 25 anos, fugindo com o rei na cola dele para matar ele. Tinha situação que Davi estava e o exército estava de um lado da montanha e Saul com o seu exército do outro, e eles lá rodeando, sabe? Era um negócio assim pesado. E aí, no meio desse estresse todo, no meio dessa situação que ele está vivendo, Davi chega num lugar onde, quando ele era, do exército do rei, ele protegeu aquele pessoal, ele protegeu os rebanhos, ele deu guarda. E aí a gente vai ler o que aconteceu. 1 Samuel 25, a partir do 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então os servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que eu abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não sei sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido.
Enquanto ia ela montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Deixa aí na tela. Vê a situação, né? Davi protegeu aquela galera, e aí ele estava vindo com o exército com fome e diz assim: dá alguma coisa pra gente, é festa, você está tosqueando as ovelhas, é tempo de dar mesmo. E o cara fala: nada, vou dar o quê, rapaz? E aí o que acontece com Davi nesse momento? Ele se irou. Foi ou não foi? Ele disse: vou pegar a espada. E ele acabou de dizer assim: ó, ai de mim se até de manhã eu deixe vivo um só homem naquela casa. Assim, eu vou matar tudinho. Isso aí era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: eu vou matar. O estresse gera ira. Quando a gente está naquela situação, quando a gente está vivendo no estresse, e uma situação, né, bate na porta da gente, a resposta natural é a gente ficar irado. É claro, pode acontecer outras coisas, mas na grande maioria das vezes é ira. Ira. A ira é uma resposta a uma situação. Você não tem como gerar um sentimento. Os sentimentos são sempre resposta. E a ira é justamente uma resposta daquele que está estressado e é confrontado com uma situação que ele considera injusta. Quem aqui já passou por alguma coisa que se sentiu injustiçado? Sentiu como? Né? Queria matar, né? Dar uma pisa. Pois é. Quando a gente se sente injustiçado, ou então quando a gente vê alguém que a gente ama sendo injustiçado, a ira bate. A ira bate. E é interessante porque a ira, ela é proporcional ao amor. Quanto mais você ama alguém ou alguma coisa, mais irado você fica quando aquela pessoa ou aquela coisa sofre. Um exemplo claro. Se eu pegar esse copo aqui, né? Eu pego esse copo aqui e eu amasso ele. Fez diferença na minha vida? Eu não tenho sentimento nenhum contra esse copo. Mas se eu chegar ali no Alê, dar um tapão assim no Bjorn, tu fica como? Tá vendo? Por quê? Porque você ama. É ou não é? Aí você fica irado porque uma situação injusta aconteceu com alguém que você ama de uma maneira absurda. O amor, a ira é proporcional ao amor. É por isso que a Bíblia fala de Deus como um Deus irado. Deus, ele é irado contra o pecado. E você quer saber o tamanho da ira de Deus? Olha para a cruz. Jesus morre na cruz recebendo toda a punição do pecado. Aquilo mostra a ira de Deus, para que não caísse sobre nós essa ira. Mas aí a pergunta é: mas se ficar irado e ficar com raiva é pecado? É ou não é? Exatamente. Efésios 4:26 fala exatamente isso. Irai-vos, mas não pequeis. Então, é possível se irar sem pecar. É possível. A questão é que é muito complicado gerenciar esse processo, não é? Você está com sangue quente, você vê o negócio acontecendo, você quer cair em cima. Não é não? Você está com fome então? Aí pior ainda. Pior ainda. Sabe? Mas é muito interessante porque a Bíblia diz, olha, irai-vos, mas não pequeis. Porque como eu falei, a ira é uma reação. Não, tem momento que você não consegue controlar o seu sentimento. Sentimento é reativo. Né? Uma coisa que eu falei até na célula esses dias, falar que se chegar assim para tu, Ellison,
Fica triste agora. Fica triste, cara. Não é pra ficar triste, não é pra fingir que tá triste, não. Fica triste. Tem como? Por quê? Porque sentimento é reação. Algo tem que acontecer e você naturalmente reage. Aí o sentimento vem, aflora. A tristeza, a raiva, a alegria, várias são sentimentos. Você não tem controle sobre o que vem. Você tem controle sobre o que você vai fazer a partir desse momento. Sobre o que você vai fazer com esse sentimento. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque não tem como segurar o sentimento, mas tem como segurar a ação. Tem como segurar o que você vai fazer. Nessa passagem aqui, Davi estava pronto para pecar. Ele se irou, ele disse: pega a espada aí, vamos matar todo mundo. E ele estava descendo para matar mesmo. E aí o que acontece? Passa aí, Letícia. Quando Abigail viu Davi descendo, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que te pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente e esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. E que travas os combates do Senhor em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. E aí o que acontece é, ela dá esse presente, Davi para, ele não vai lá matar o povo. E é interessante porque no dia seguinte, Abigail vai falar para Nabal: o que aconteceu foi isso. E quando ela fala, ele tem um ataque do coração e morre. E aí Davi acaba se casando com Abigail. Veja como é interessante. O que aconteceu nesse momento foi Davi segurou a sua ira. E ele disse: que Deus me vingue. Que Deus faça justiça. Que Deus seja juiz. E o que foi que aconteceu no outro dia? Justiça. Juízo. Uma das coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa fazer com o nosso estresse e com a nossa ira, a gente precisa parar de meter a mão e deixar que Deus resolva nossas situações. Porque a verdade é que Deus é um Deus justo. E quando a gente bota a nossa mão, a gente está equilibrando a balança. Se alguém faz alguma coisa comigo e eu sou injustiçado, e eu vou lá e faço uma coisa com a outra pessoa, ela também é injustiçada, está equilibrado, é ou não é? Para que Deus vai meter a mão? Para que Deus vai fazer alguma coisa? Está feito, está resolvido. Mas se o outro está lá, fazendo, eu digo: Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Seja meu juiz. Sabe o que vai acontecer? Ele resolve. Ele resolve. E aí, isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender e fazer. A gente precisa entregar a ira ao Senhor. É interessante porque Paulo, lá em Efésios, abre aí, ele diz, Efésios 4, 26, ele dá pra gente 3 orientações do que a gente deve fazer com a ira. Ele fala 3 coisas. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. São 3 coisas que ele fala. A primeira a gente já conversou. Irai-vos, mas não pequeis. Não permita que a sua ira se torne em pecado. Não permita, não haja pelo impulso. Deixa a cabeça esfriar. Deixa o coração parar de bater um pouquinho. E aí, você vai ver o que você vai fazer.
Stephanie, ela tem um exemplo que ela dá, que é muito bom. Acho que já falou para mais da metade das pessoas aqui. Quando ela tá muito estressada, né? Quando alguém, tipo eu, estressa ela, né? Faz raiva a ela. Stephanie é minha esposa, para quem não sabe. Aí ela começa assim, às vezes em voz alta, às vezes em voz: Jesus, 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 Jesus. Começa a chamar por Jesus. E de repente a ira começa a baixar. E de repente, quando eu acabo de fazer a raiva, ela já não está mais com raiva. Porque Jesus já resolveu. Isso é um conselho que ela sempre dá e eu, né, de tabela dou também. Mesmo quando a situação estiver apertando, quando a raiva estiver batendo, a pessoa estiver falando, está xingando, você começa assim: Jesus. Não precisa nem falar alto, começa no seu coração: Jesus, 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 Jesus. E eu garanto a você que Jesus vem. E Ele vai dar aquela esfriada nos ânimos. Cansei de ouvir na célula, né? A Índia está aí para ver isso, as meninas também. Diz assim: rapaz, eu usei o que tu falou, Saulo, eu usei o que tu falou e deu certo. Minha mãe estava pegando o que de Jesus, de repente acabou. Eu não estava estressado. De repente acabou. Então, pega a sua ira, né? Adira. Quem puder aderir, faça, coloque em prática e veja que funciona. Funciona. E aí, a gente precisa fazer isso, pegar a nossa ira e colocar aos pés de Jesus. E tem uma outra coisa que ele fala lá, ele diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Nessa tradução ele fala: apazigue sua ira antes do sol se pôr. O que ele está dizendo? Não leva essa raiva para outro dia, não. Resolve ela hoje. Porque quando a gente leva uma raiva, uma ira para outro dia, a chance dessa semente de raiva se tornar uma raiz de amargura é muito grande. Quanto mais tempo a gente passa com essa raiva acumulada, mais destruição ela causa em nós, não no outro. E aí ele fala: olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Está com raiva de alguém, vai resolver com Jesus hoje. Vai resolver com ela hoje. Vai fazer o que precisa ser feito hoje. Ah, não dá para fazer hoje, tudo bem. Vai orar, vai entregar para Jesus e faz o mais rápido possível. Resolve o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você passa com aquilo acumulado no seu coração, mais lixo você deixa entrar na sua vida. E quanto mais lixo você deixa entrar na sua vida, mais difícil tudo fica. Não é fácil. E é interessante porque esse segundo conselho, né, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ele faz com que o próximo, é a consequência do próximo. Ele fala: não dê lugar ao diabo. Quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, quando você acumula raiva, acumula ira, quem toma lugar na sua vida? Quem? Ninguém gosta de falar, né? O diabo. Quando você deixa a raiva tomar conta e você age em cima dessa raiva, você está dando lugar ao diabo, está dando lugar ao inimigo. Porque é a coisa mais fácil do mundo, na hora da raiva, dar lugar ao inimigo. É ou não é? A coisa mais fácil do mundo é reagir, é se jogar, é fazer acontecer. E quando você vê, vem, que besteira eu fiz. No caso de Davi, ele ia matar aquele povo. Ia mesmo. Estava descendo já com 400 homens para matar todo mundo. Quantas vezes você não quis matar um, dois, a sala todinha? Mas é. E se a gente dá lugar ao diabo nessa situação, meu amigo, aí o pensamento vira ação. Vira. Todo mundo aqui já pegou briga, todo mundo aqui já discutiu, já saiu na... Eu tenho certeza. Difícil é um que não. Sabe? Porque que a gente dá lugar ao diabo, se a gente se coloca, deixa essa ira tomar conta, a gente pega. Por isso que a gente precisa entregar isso para o Senhor. E pedir para esse Deus o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala lá: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
A gente precisa entregar a Deus a ira. Seja falando Jesus, 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 Jesus. Seja orando lá em pensamento, seja deixando a coisa acontecer, sair e vai orar. Seja como for. Mas a gente precisa pedir a Deus o fruto do Espírito. Porque quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente não é dominado pela ira. Porque parte do fruto é domínio próprio. Parte do fruto é mansidão, é paz. A gente precisa estar pedindo o fruto do Espírito sempre. Para não deixar que a nossa ira tome conta da gente. E tenha certeza que Jesus atende. Ele dá, Ele entrega. Se você pedir, Ele dá. Agora, do dia para a noite? Não é do dia para a noite. O Senhor vai nos transformando de glória em glória. O Senhor vai nos transformando de tempo em tempo. É preciso estar sempre pedindo. É igual se você pega uma... Vocês já viram foto daquelas crianças na África? Raquítica, magra. Se você der um prato de comida para aquela criança, ela não consegue comer. Ela vomita. Porque o corpo humano, ele entra numa coisa que é chamada estado de inanição. O que é o estado de inanição? O corpo ele já está assim, na reserva do alimento. E quando você entra em estado de inanição, o teu corpo rejeita boa parte do alimento que você colocar. Então, quando você está naquele estado, você precisa de doses muito pequenas para que o teu corpo vai se acostumando a comer de novo. Para que então você possa começar a comer mais. E começa com líquido. Começa bem pouquinho. Então é um processo, às vezes, de mais de um mês daquela criança raquítica se tornar uma criança normal e talvez até gordinha. Não é do dia para a noite. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente não se alimenta de Deus, quando a gente não se enche do Espírito Santo, a gente vai emagrecendo, vai secando, vai definhando. E a gente entra num estado de inanição espiritual. De maneira que você pode tentar ver 10 cultos num dia, tentar ler a Bíblia, se encher. Não vai entrar. Não vai entrar. Tem que ir aos pouquinhos. Tem que ter paciência. Aí você vai tomando várias doses de Bíblia ao dia, vai orando pouquinho o dia, e à medida do tempo, isso vai sendo transformado. E você vai recebendo o fruto do Espírito, e você vai deixando de estar em inanição espiritual para agora estar saudável. É um processo. Não é do dia para a noite. Requer constância e vontade, de fato, de fazer aquilo que Deus quer. Então, é isso que você precisa fazer. Quando o estresse bate, vem a ira. É entregar ao Senhor, é não deixar que essa ira se acumule para o próximo dia e não dar lugar ao diabo. Mas aí eu falei que a gente fala duas coisas, né? A gente falou primeiro do estresse que bate na hora, mas agora do estresse, do pós-estresse, né? Do pós-situação. Porque assim, independente do que aconteceu naquele momento, independente se você conseguiu, né, segurar o pecado ou se você pecou, quando você passa pelo processo, existe um estresse que foi acumulado. Eu vi uma metáfora que fala que o estresse é igual um balde, você vai enchendo. Quando chega assim pertinho da boca, que transborda, é quando você vê gente explodindo, gente quebrando coisas, gente gritando, brigando. Então, assim, é necessário se livrar desse estresse. É necessário não acumular. Lá em Mateus 6, Jesus falou que basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. O que é que isso significa? Significa que não posso viver amanhã e também não posso viver o ontem. Basta cada dia seu mal significa que o que tem para resolver hoje é de hoje e quando eu for dormir, acabou, passou. Complementa muito bem com o que a gente acabou de ler, que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não acumule ira para outro dia. Por quê? Porque não dá para você viver mais de um dia. Quando você quer viver mais de um dia, você vive pesado. Quem vive mais de um dia para o futuro é o ansioso. Que fica, ai meu Deus, mas e se? Ai meu Deus, mas e se? Ah, mas e se eu não conseguir? Ah, e se acabar? Ah, e se não sei o que? Meu irmão, para! Vive o hoje. O que é que precisa fazer hoje? Faz. E tem aquele que vive o ontem. Eita, mas porque eu errei? Eita, mas se eu tivesse feito diferente? Eita, mas que desgosto. Eita, mas... E começa a viver o passado. Então, você que vive o ontem ou amanhã, você anda pesado.
E com o estresse é a mesma coisa. Quando você carrega o estresse, não, porque ontem, rapaz, foi difícil, mas anteontem também tal. Ixi, amanhã vai ser difícil também, porque amanhã vai ter não sei o quê. Irmão, para. Basta cada dia o seu mal. A gente precisa viver um dia de cada vez. Uma situação de cada vez. E quando o estresse passa, a situação acontece, o que você faz? Você vai orar e vai dizer: Deus, eu te entrego essa situação que aconteceu. Deus, eu fiquei com raiva, eu queria matar, eu fui injustiçado, aconteceu isso, assim, mas Deus, eu te entrego, Pai. Tira esse estresse, tira essa dor, tira essa tristeza, essa raiva, em nome de Jesus. E você vai e coloca aos pés da cruz. E aconteceu outra, você faz de novo. E aconteceu outra, você faz de novo. Chega no final do dia, você vai dormir, você vai dizer: Jesus, teve algum estresse que eu não entreguei? Eu te entrego também esse, também esse, também esse. E eu digo a você, meu irmão, quando você começa a viver assim, quando você começa a entregar a Jesus o estresse, a ansiedade, o medo, a dor, a vida passa a ser leve. Lá em 1 Pedro 5,7, Pedro diz assim: lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu digo, não lance só ansiedade, não lance tudo. Lança medo, ansiedade, tristeza, orgulho, mágoa, ira e qualquer coisa que venha se acumular. É interessante porque quando Jesus, na grande comissão, quando ele foi mandar os discípulos pregarem o evangelho no mundo, ele usa umas palavras que são bem interessantes. Ele fala assim, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Veja como é interessante o uso de palavra dele. Ele fala ensinando a guardar. Ele podia dizer só obedecendo o que eu disse. Ele podia dizer só ensinando o que eu ensinei. Mas ele fala não, ensinando a guardar o que eu tenho dito. O que é que isso significa? Eu gosto de pensar na vida da gente como um armário, como um guarda-roupa. E aí você começa a viver e você começa a colocar coisas nesse guarda-roupa. Você coloca coisas boas, mas às vezes você coloca lixo também. Estresse é lixo, mágoa é lixo, ira é lixo. E aí chega uma hora, se você não limpa, se você não organiza esse guarda-roupa, chega uma hora que ele não comporta mais nada. Você vai botar um negócio e de repente cai tudo. E você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu arrumo esse negócio? Isso acontece quando a gente quebra. A gente já acumulou tanto lixo, a gente passou tanto tempo sem organizar, sem entregar, e vai daqui a pouco, quando bota o último negócio, tudo desmorona, e você fala, meu Deus do céu, o que eu faço com a minha vida agora? Quebrou, caiu. Sabe por quê? Porque você não está guardando direito. Ensinar a guardar é fazer isso. Eu vou colocar aqui aquilo que eu sei que eu preciso nesse momento. Isso aqui é lixo, deixa eu tirar, deixa eu limpar. E fazer isso todo dia. Fazer isso todo dia. Quando a gente não faz isso, a gente vive estressado. Vive acumulado. Vive pesado. Mas quando a gente entrega ao Senhor, a vida é leve. Mateus 11, 29 e 30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, carrega o peso que é meu e deixa eu carregar o teu. Você não tem que carregar isso tudo nas tuas costas, não. Você não tem que carregar a tua família, você não tem que carregar os teus problemas, você não tem que carregar essa ansiedade, esse medo, você não tem que carregar isso, não. É isso que Jesus está dizendo. Para de querer levar o mundo nas costas. Para de querer tomar responsabilidade para você do que não é seu. Ele diz, toma o que é meu e deixa que eu resolva o resto da tua vida. A Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui é, olha, deixa eu resolver tua vida e se preocupa só em me agradar, que o resto eu resolvo. É isso que ele está dizendo. E viver desse jeito, viver leve. Viver carregando o jugo de Jesus é leve. Comparado ao nosso.
E sabe qual é o jugo de Jesus? Sabe qual é o peso que Jesus quer que a gente leve? A Bíblia diz: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus chama a gente para a cruz. Tomar o peso, tomar o fardo, tomar o jugo de Jesus é caminhar para a morte. É caminhar para a morte. Quando a gente se estressa, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica triste, é porque a gente está vivo demais. Já viu um morto estressado? Eu nunca vi um morto estressado. Tudo lá dormindo, descansando. Quer se livrar do estresse, meu irmão? Morra. Morra para suas vontades. Morra para aquilo que você acha que é certo. Morra para o seu orgulho. Pare de querer carregar as coisas. Pare de querer resolver as coisas com a sua mão. Para. Porque se você for querer carregar tudo, realmente não tem como. Não tem como. Mas quando você entrega a Jesus, quando você vive só para agradar a Ele, você pode descansar nas outras coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa? Significa que mesmo que dê errado, não deu errado. Porque está cooperando para o meu bem de alguma maneira. Porque aquilo que dói está me fazendo melhor. Porque aquilo que não era meu plano é plano de Deus. Mas se eu amo o Senhor, se eu vivo essa vida de negação, se eu carrego a cruz, se eu carrego o fardo dele e não o meu. Porque muitas vezes, meu irmão, muitas vezes a gente acha que consegue carregar o de Jesus e o nosso. Ainda quer carregar o do primo, do irmão, da mãe. Meu irmão, tu não consegue carregar nem o teu. A gente não consegue carregar nem a nossa vida. E ainda quer carregar dos outros. Meu Deus do céu. Não dá. Aí não sabe porque está estressado. Aí não sabe porque está sem paciência, está cansado, está sobrecarregado. Está assim porque está carregando demais. Está assim porque não está organizando. Está assim porque não está entregando. Está assim porque está cheio de lixo no coração e não quer abrir mão de lixo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Só tem como receber algo quem está de mão aberta. Quem está com a mão fechada nunca vai conseguir pegar nada. É preciso abrir mão para receber do céu aquilo que Ele tem para a gente. Eu não sei o que você está segurando aí dentro. Eu não sei como está o seu coração. Mas uma coisa eu sei. No Senhor você encontra descanso. No Senhor a vida é leve. No Senhor vivemos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas para isso é preciso abrir mão. Para isso é preciso se negar. Para isso é preciso morrer e deixar que Jesus resolva. Para isso é preciso andar na luz. Confessar. Abrir mão de posição. Abrir mão de reputação. Abrir mão de estar certo. Quantas vezes a gente perde comunhão com alguém, a gente pega uma briga, porque a gente quer estar certo e pronto. Meu irmão, para com isso. O que a gente precisa é se negar. É colocar tudo aos pés da cruz. E eu garanto a você que o estresse vai ser resolvido. Garanto. Garanto a você que quando você viver uma vida na cruz, você vai viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de domínio próprio. Mas para isso, precisa ir para a cruz. Para isso, precisa morrer. E sabe quantas vezes você tem que fazer isso? Todo dia. Todo dia. É igual a comer. Se eu comer assim, vou para um rodízio de carne hoje, comi que nem um boi.
E quer dizer assim, pronto, agora eu posso passar a semana todinha sem comer, é verdade? Não, amanhã eu tenho que comer de novo. E depois de novo. E depois de novo. A gente precisa se alimentar do Senhor. A gente precisa entregar ao Senhor. A gente precisa aprender a guardar. E entregar a Ele o estresse. Volto a dizer. Quer resolver o estresse? Quer se livrar completamente do estresse? Morra. E deixe que Jesus controle sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? E eu quero convidar você no seu lugar mesmo. Baixar sua cabeça. E agora, começar a entregar a Jesus o estresse. Começar a exercitar isso que eu estou falando para você. Dizer assim, Deus, eu me estressei com isso e eu não entreguei. Deus, aconteceu isso, eu fiquei com raiva, eu queria matar e eu não entreguei. Está aqui na tua mão, Deus. Eu te entrego o meu estresse, seja a minha justiça, seja o meu baluarte, seja o meu escudo. Deus, eu te entrego. Porque só o Senhor pode resolver. Faça isso. Não segure, abra a mão. Comece a entregar esses lixos. Eu sei que às vezes é difícil porque é isso que a gente conhece, sempre conheceu. Mas Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo muito maior para você. Deus quer te dar vida. E vida em abundância. Eu confesso, eu tô cansado e não Deus não quer, meu irmão, que você viva no lixo. tô exausto e Deus não quer que você viva desse tem jeito. dias que o peito aperta, Mas tem se dias que o entrega. fardo pesa, nem que Pede para força Ele arrastada, matar a tua eu carne não para que o volto pra Espírito trás. dele controle a tua Fica vida. aqui comigo e Pede não para Ele. sai mais. Entrega para Ele. És Entrega o teu meu fardo. alívio. E deixa. Tudo que eu preciso vem aqui comigo deixa. pra eu continuar. Só leva o dele. Só busca agradar a Ele. Só busca viver aquilo que Ele tem para você. O resto vai se resolver. Tu és O resto está na motivo, mão dele. Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Ah, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui prostrados diante do Senhor, Pai, com nosso coração aberto diante de Ti, Pai. Deus, tem sido tão difícil carregar esse peso, Pai. Tem sido tão difícil, Jesus. Tem sido pesado, mas Deus, hoje nós queremos colocar os Teus pés. Hoje nós te pedimos perdão por não confiar que o Senhor tinha algo melhor para nós. Hoje, Jesus, nós queremos vida nova. Hoje, Jesus, nós queremos transformação. Nós queremos viver essa vida abundante que o Senhor falou na Tua palavra. Pai, estamos cansados, Deus, de uma vida religiosa. Estamos cansados, Deus, de discursos bonitos. Nós queremos, Senhor, vida leve, vida plena, vida no Senhor. Tem misericórdia da gente, Jesus, porque é tão difícil abrir mão das coisas que a gente conhece, abrir mão das coisas que a gente acha que são boas. Mas o Senhor tem o melhor para nós. Por isso abrimos mão, Jesus, dos nossos planos. Abrimos mão, Senhor Jesus, das nossas prerrogativas. Abrimos mão, Jesus, do que somos, para que o Senhor viva em nós, para que possamos dizer como Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor seja quem vai à frente e a gente te siga todos os dias, Pai. Nos ajuda, Deus, porque até para te entregar o estresse a gente precisa do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos recebe. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Mesmo sabendo quem a gente era, mesmo sabendo o que a gente ia fazer e deixar de fazer, o Senhor nos amou. Por isso, Deus, muito obrigado.
Por isso, eis-nos aqui. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.